Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 4 de novembro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão Mista de Orçamento, formada por senadores e deputados, pode começar a votar nesta quarta-feira o projeto de lei com a revisão da meta fiscal do setor público para este ano. O relatório já está pronto, mas falta fechar o valor das pedaladas fiscais, que precisam ser compensadas. O assunto trouxe o ministro da Fazenda ao Congresso. O parecer do deputado Hugo Leal autoriza o déficit primário de até 117,9 bilhões de reais nas contas do governo neste ano, 2,05% do produto interno bruto. O relator chegou a esse montante ao somar a nova revisão da meta fiscal feita pelo próprio governo, menos 51,8 bilhões de reais, menos 11,05 bilhões que a União deixará de arrecadar se não for bem sucedido o leilão de hidrelétricas previsto para o fim deste mês e 55 bilhões de reais a menos com o pagamento das pedaladas fiscais. Mas o valor das supostas manobras contábeis ainda não está fechado. Os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento querem que o governo dê detalhes de quanto e para quem está devendo. Por isso, o ministro da Fazenda esteve reunido com os líderes do colegiado nesta terça-feira. A expectativa era de que ele apresentasse esses cálculos, o que não aconteceu. Joaquim Levy saiu sem falar com a imprensa. Paga à vista ou não paga? Ele vai ter que fazer essa contabilidade e apresentar à comissão. E discriminar os valores, de onde são esses valores, de onde são esses débitos. Que a comissão não aceita votar se não tiver essa tabela. Os oposicionistas não concordam com a alteração da meta, mesmo que os números sejam esclarecidos. O nosso papel da oposição é dizer não, obstruir e tentar, inclusive, derrotar esse projeto, que é um projeto ruim para o Brasil, que oficializa o desgoverno, a gastança. E o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, deve entregar também nesta quarta-feira a defesa do governo sobre as chamadas pedaladas fiscais de 2014. A informação é do líder no Senado, Delcídio do Amaral. A documentação será recebida pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros. O material, junto com o parecer do Tribunal de Contas sobre o balanço das finanças da União no ano passado, deve então ser encaminhado à Comissão Mista de Orçamento. O TCU recomendou que as contas sejam rejeitadas, mas a decisão será do Congresso Nacional. Quase 8 meses de trabalho e a CPI do HSBC ainda tenta conseguir a lista oficial dos quase 9 mil brasileiros com depósitos suspeitos na agência de Genebra, na Suíça. Nesta terça-feira, representantes do Ministério Público e da Polícia Federal explicaram aos senadores por que não podem repassar os dados que vieram do governo da França. Agora, os parlamentares buscam uma alternativa. 3 delegados da Polícia Federal e um procurador da República explicaram que os dados recebidos em julho passado precisam ser decodificados e individualizados. Por enquanto, não há base para denúncia ou formação de culpa. De qualquer modo, o acordo entre os dois países impede o repasse da lista à comissão de inquérito. Vencida a etapa do tratamento das informações, nós vamos poder separar o que é relevante e o que não é relevante para a investigação criminal. Nós votamos a quebra de 25 sigilos bancários, fiscais também. Depois suspendemos essa quebra. Foi decisão nossa aqui. O senhor Falciani deu uma entrevista 2 semanas atrás. Nessa entrevista voltou a dizer o que disse aqui na CPI, em um depoimento. Que tem dados, que tem informações, que quer cooperar com as autoridades brasileiras. O relator, Ricardo Ferraço, sugeriu que o senador Randolfo Rodrigues, em nome da comissão, tente obter a lista do ex-funcionário do banco, Hervé Falciani. Ela seria entregue ao consulado brasileiro em Paris e depois comparada com a que está de posse da Polícia Federal. Essa orientação nos foi dada, inclusive, pela Procuradoria-Geral da República, que identificou este como um caminho adequado para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa ter acesso legalmente a esse banco de dados, que é premissa para que nós possamos fazer e desenvolver as nossas investigações. Eu não quero sozinho ter um encontro com o senhor Falciani. Até para a segurança dos membros da CPI é necessário que o relator esteja presente. Se for feita a designação para que nós
procuremos um encontro com o senhor Falciani, eu vou fazer uso desse mecanismo. Eu repito, nós temos que buscar todos os mecanismos necessários e possíveis para que a CPI termine com bom termo. Oficialmente, os trabalhos da CPI do HSBC vão até abril do ano que vem. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne às 10 horas para analisar uma pauta composta por 26 itens. Os destaques com o repórter Antônio Machado. O primeiro item da pauta é o projeto que trata dos acordos de leniência firmados entre a administração pública e empresas que praticarem irregularidades. As empresas admitem a culpa e conseguem a redução das punições que seriam aplicadas a elas. De acordo com o texto que será votado, os acordos de leniência precisam da aprovação do Ministério Público. A proposta de autoria do senador Ricardo Ferraço já foi aprovada em uma primeira votação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas como se trata de um substitutivo do relator, senador Randolfo Rodrigues, tem que ser submetido a turno suplementar de votação. Os senadores podem votar também, entre outros itens da pauta, a proposta de emenda à Constituição que acaba com a vinculação automática de remuneração entre os agentes públicos. Hoje, por exemplo, o salário de deputados estaduais e vereadores sobe sempre que se aumentam os subsídios dos deputados federais e senadores. A intenção da autora da proposta, a senadora Gleisi Hoffmann, é acabar com o efeito cascata, dando liberdade a estados e municípios de não conceder os aumentos por motivo de controle das contas públicas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A atual situação das penitenciárias brasileiras será debatida em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. A audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais debate projeto que regula contrato de parceria entre os salões de beleza e profissionais como cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. A redistribuição do Fundo Constitucional do Centro-Oeste será debatida em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, Cultura Viva, será avaliado em audiência pública na Comissão de Educação. E a Comissão Mista, que analisa a medida provisória 688, tem reunião para discutir o relatório final dos trabalhos. A MP trata da repactuação do risco hidrológico e geração de energia elétrica. A pauta do plenário segue trancada por 2 medidas provisórias, mas à tarde será agitada na casa. A CPI do assassinato de jovens ouve secretários de segurança de 3 estados e a CPI das próteses também tomará depoimentos. A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas debate soluções emergenciais para evitar o colapso hídrico na região do Vale do São Francisco. 3 comissões mistas de medida provisória também têm reunião esta tarde, a 689, a 691 e a 696. E a representação brasileira no Mercosul ainda recebe uma delegação do Parlamento Europeu. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.